Oi pessoal, aqui é o professor Rafael Brandão da FCJ e a gente está realizando um ciclo de oficinas sobre ferramentas digitais e seu papel na concepção espacial. E a gente fez um primeiro encontro na terça-feira sobre o AutoCAD e como a gente teve um probleminha na gravação, eu estou refazendo o tutorial que eu fiz naquele encontro para vocês poderem acompanhar ele no seu próprio tempo. A ideia é a gente fazer essa casinha bem simples aqui no CAD e a gente usar isso como base para discutir um pouco os processos do programa, os comandos e as limitações que ele tem. Então vamos lá. A gente tem um arquivo aqui que é a nossa base que já está completo, né? Já está com tudo feito. Inclusive ele tem aqui o layout de impressão. A primeira coisa que eu queria falar do CAD é que a gente tem dois modos nele. O primeiro modo é o modo layout, que é o modo para impressão, então a gente não vai desenhar aqui nenhum elemento da nossa edificação. A gente só vai trabalhar no layout para elementos de impressão, então margem, carimbo e legendas de imagens, coisas do tipo. Então, o restante a gente vai fazer aqui no model, que é onde de fato a gente desenha. No layout, a gente trabalha numa relação, numa medida de milímetros. Então, cada unidade aqui corresponde a 1 milímetro na realidade. No model, nós é que vamos decidir qual vai ser essa unidade de desenho. Mas o que interessa é que uma unidade de desenho na representação do model corresponde a uma unidade de desenho na realidade, de medida na realidade. Então, se eu estou trabalhando em centímetros, cada centímetro, quando eu desenhar um aqui, significa 1 centímetro na realidade. Se eu trabalhar em metros, uma unidade que eu desenhar aqui corresponde a 1 metro na realidade. Eu vou trabalhar, no caso aqui, com centímetros, porque na oficina 2 essa é a estratégia padrão que o pessoal tem utilizado recentemente. Então, para a gente não ficar com informações muito distantes, eu vou trabalhar com centímetros aqui também. A gente vai sair aqui do lugar onde a gente desenhou, né? Eu queria só mostrar uma coisa para vocês antes, se não está aparecendo a barra de layers, então a gente digita LA e vai aparecer aqui a nossa barra de layers. No meu caso, eu coloquei ela para aparecer aqui no cantinho. As nossas informações no CAD são organizadas em camadas. As camadas têm algumas características atribuídas a elas e eu posso, inclusive, congelar uma camada, deixar de mostrar. Então, você percebe aqui a camada sendo oculta aqui da parede sumindo e aparecendo, né? O beiral sumindo e aparecendo. Então a gente pode controlar o que está sendo visível ou não. E as camadas servem também para a gente separar a informação no CAD, para a gente deixar a informação mais fácil da gente localizar e às vezes é difícil porque a gente está desenhando com cota e tem muita informação, a gente pode, né, no caso aqui, congelar as cotas. A nossa layer de construção aqui está congelada, inclusive eu vou ligar. E tem alguns desenhos de construção que tinham sido feitos aqui nesse desenho anteriormente. Eu sempre gosto de trabalhar com uma lei de construção para que a gente não misture o que é desenho de geométrico, né, e o que é de fato desenho técnico que a gente está querendo fazer. Então, para puxar linhas e relacionar, eu uso essa layer de construção. As cores da layer aqui são uma informação importante porque elas vão determinar depois a pena com a qual eu vou imprimir essa layer. A pena é, na verdade, a qualidade da linha, né? Se a linha é fina, se ela é grossa, ou se a linha é clara, escura, se ela tem alguma cor específica. Então, tudo isso está definido na hora que eu escolho a cor da layer. Eu fiz uma escala de cores aqui e quando a gente for falar da impressão, eu vou explicar ela com um pouco mais de detalhe. Para a gente navegar aqui no arquivo, uma coisa importante é que a gente pode usar, e eu recomendo fortemente que vocês usem o CAD com mouse. O botão do meio do mouse ajuda bastante a navegar, então se eu rodo a bolinha do mouse para frente, eu aproximo, né? Então eu consigo ter uma certa capacidade de navegação com isso. E se eu aperto o botão do meio, né, que é a bolinha, ele dá o pan, ou seja, ele circula minha visão aqui dentro do sistema do CAD.
Eu posso fazer isso pelo teclado, por comandos de teclado também. Como eu falei, eu gosto de usar o teclado porque os comandos de teclado se mantêm de versão a versão. Então, eles mudam muito os comandos a posição dos comandos de botão, mas os comandos de teclado normalmente se mantêm. E eu trabalho em inglês porque é como eu aprendi. Então, eu não sei como eles traduziram offset para o português, então eu prefiro trabalhar com CAD em inglês. Inclusive, indiquei para vocês como baixar o Language Pack de inglês, né, lá na página. Então, eu posso usar o P, que é o PAN, que vai dar essa possibilidade de arrastar aqui, né? E depois eu saio. Se eu quiser sair de um comando, eu aperto ESC ou Enter para entrar no comando. E se eu der Enter sem nenhum comando ativo, por exemplo, agora não tem nenhum comando ativo, eu dei ESC. Se eu der Enter, ele repete o último comando que eu fiz. Então aqui eu estou repetindo o PAN de novo. E a outra opção, né, que eu estava falando pelo botão, que é o Zoom. O Zoom eu posso dar um Zoom janela, que é selecionar uma parte para ele aproximar. Mas eu posso também dar uma ferramenta interessante, que é o Zoom que é o Extents, que vai me mostrar tudo que está desenhado. Eu vou aproveitar e vou apagar essa parte aqui, porque nós vamos começar o desenho todo do zero. O sistema de coordenadas no CAD, a gente tem um sistema XYZ, né, um plano cartesiano. O eixo do X é esse eixo horizontal aqui, que cresce para cá. Deixa eu mudar a cor para ficar mais visível. Então, é positivo para o lado de cá e negativo para o lado de cá. Esse é o eixo do X. O eixo do Y ele é no sentido vertical, e ele é positivo para cima e negativo para baixo. Então, quando eu vou dar uma coordenada bidimensional, eu vou dar um número em x primeiro e um número em y depois. Então, na verdade, o sistema de coordenadas é x, vírgula, y. E se eu tiver tridimensional, eu tenho um terceiro número, que é z, que estaria saindo aqui da tela em direção ao meu olhar, né, nessa vista aqui, que é a vista superior. Então, para a gente desenhar uma linha no CAD, a gente tem algumas opções de coordenada. A primeira opção é clicar mesmo, então eu posso ir clicando. Ele vai, nas versões mais recentes, ele vai mostrando para mim a distância que eu estou percorrendo e o ângulo. Então eu tenho alguma ideia, mas vocês veem que é muito difícil. Por exemplo, se eu quiser 400, né, para eu acertar onde que é o 400 direitinho, é muito difícil na mão. Até o ângulo é um pouco difícil. Então, se eu quiser uma distância específica, o ideal é apontar na direção que eu estou interessado. Aqui, vou tentar no 30 graus aqui e digitar, por exemplo, 400. Aí eu tenho certeza que essa medida aqui é 400. Se eu quiser fazer perpendicular, né, no eixo X e Y, o ideal é eu ligar o orto com o F8, e aí agora ó, ele só movimenta em ângulos retos, ó, só movimenta 90 graus. Então eu posso ir medindo, eu tenho uma garantia aí de que eu não vou perder as distâncias. Uma outra forma de eu navegar no CAD seria eu usar coordenadas. Então eu posso digitar uma linha, clicar num ponto, e aí se eu digitar, por exemplo, 600,120, ele vai desenhar aqui um ponto 620, que é, na verdade, em relação a esse ponto aqui, ó, que está marcado aqui, que a gente tem a origem do CAD, né? Esse ponto aqui é a nossa origem do CAD. Então ele está medindo em relação a esse ponto aqui, 600 nesse sentido e 120 nesse sentido, em termos absolutos. Agora, eu posso querer, não em relação a esse ponto original, a esse ponto aqui, mas em relação a esse último ponto que eu cliquei. Se eu quiser usar uma coordenada relativa, o ideal é usar o arroba antes da minha coordenada. Então eu vou fazer agora 600,120, um arroba na frente, né? E aí ele andou mais 600,120 para cá. Ó. Se eu vou subir aqui uma quantidade específica e vou digitar de novo
600,120. Ele vai voltar lá para aquele ponto. Veja, ele foi um arroba, coordenada relativa. 600. Você vê aqui que ele já escreveu aqui o arroba na frente, ele já entendeu. Então tem que tomar cuidado aí para decidir se você está querendo fazer um número absoluto ou se você está querendo fazer uma coordenada relativa. Sempre que for relativo, você usa o Adobe. Eu não, o arroba. Eu vou apagar essas imagens e eu queria aproveitar para mostrar algumas coisas de seleção. Então, para apagar o Erase, que é a letra E. E aí, para selecionar, tem alguns segredos interessantes, porque se eu posso selecionar o objeto individualmente e apagar, então eu apaguei só um objeto. Se eu for clicando, né, quando tem que Select Objects, eu posso ir clicando nos objetos e adicionando eles na minha seleção. Eu posso selecionar mais de um objeto. Quando eu terminei de selecionar, eu dou Enter, ele apaga todos os que eu selecionei. E aí tem uma estratégia interessante que é das janelas. E aí tem um macete que é o seguinte: se eu faço a janela da esquerda para a direita, ele só vai incluir na minha seleção os objetos que estão inteiros dentro da janela. Está dando para ver claramente aqui, ó, que ele só está pegando esses objetos que estão inteiros dentro da janela. Se eu fizer a janela da direita para a esquerda, ele vai pegar todos os objetos que estão atravessando a janela. Então essas linhas aqui de baixo, né, essa e essa, que não estão inteiras dentro da janela, também vão ser selecionadas. E se eu clicar no ponto e arrastar, ele vai fazer uma seleção orgânica. Então eu vou criar tipo um laço e vou poder selecionar. Então esse é o básico da organização do espaço do CAD. E aí, a partir daí, nós vamos começar a desenhar a nossa casinha. Bom, pessoal, então vamos começar o desenho, né? Eu vou sair um pouco desse desenho que a gente tinha aqui. Só para a gente poder começar fresquinho. Eu vou colocar como layer ativa a minha layer de construção, que é essa aqui, a Arquico. Vou clicar duas vezes nela, ela fica ativa e a partir de agora tudo que eu desenhar vai estar nela. Se eu clicasse duas vezes na detalhe, se ela tivesse essa marcação verdinha aqui, eu estaria desenhando nela. Então vamos começar aqui com a construção e a gente vai desenhar no esquema Polyline primeiro. Como eu falei, a gente vai clicar na Polyline, apontar na direção e digitar aqui 600, apontar no sentido do Y 430 e apontar no sentido do Z 600 de novo. Esse último aí, eu vou, ao invés de clicar aqui, que seria uma possibilidade, né, e eu queria que vocês prestassem atenção que na hora que eu chego perto do ponto aparece esse quadrado verde. Esse quadrado verde é um snap. O CAD deixa a gente selecionar alguns pontos chaves para a gente desenhar de uma maneira mais precisa a partir de linhas que já existem, né, que são pré-existentes no nosso desenho. O quadradinho significa o endpoint e o triangulinho significa o midpoint. Tem outras possibilidades, como por exemplo o perpendicular, interseção aparente. Para eu controlar isso, eu aperto Shift, botão direito do mouse, e aí eu posso escolher uma dessas referências específicas. Endpoint, midpoint, interseção aparente, extensão. E se eu quiser manter isso definitivamente, ou seja, não quiser usar isso só nesse caso específico, eu posso ir aqui no OSNAP Settings e ele vai colocar disponível para mim todas as opções que eu tenho. As que estão clicadas aqui são as que já estão ativas para mim. Então eu já estou dando snap para o ponto final, para o ponto médio, interseções, perpendiculares, entre outros aqui. Então vou dar OK. Não vou fazer assim. Para eu fechar, eu queria que vocês vissem aqui embaixo que a gente tem opções no comando Polyline, né? Então eu posso transformar, ao invés de linha reta, em arco, aí eu digitaria o A. Então essa linha aqui, essa letra que está maior e colorida aqui, ela ativaria um novo comando dentro do comando Polyline.
E essa segunda opção aqui é o close, que seria exatamente para fechar a polyline, que é o que eu vou fazer agora. Eu poderia ou clicar aqui, nessas versões mais recentes, essas letras viram meio botões, né? Ou eu posso digitar C e dar Enter. Então fechei aqui minha polyline. Uma outra estratégia seria fazer com retângulo. Eu clicaria num ponto, digitaria arroba 600, né, desculpa, 430, porque no X é 430, vírgula 600 no Y, e ele vai dar exatamente o mesmo resultado lá do lado. Não tem diferença. Tá? Podemos fazer qualquer um dos dois. Para a gente fazer a linha perpendicular aqui, a gente vai usar a linha interna da parede, e é muito importante a gente pensar, o CAD não sabe que isso é uma parede. O CAD é um programa de desenho. Então, a gente que está entendendo que na hora que a gente faz uma segunda linha paralela a essa, a gente está representando uma parede em corte. Né? Lembrando que a planta baixa nada mais é do que um corte horizontal que eu faço na minha edificação, tirando, removendo a parte de cima e olhando para baixo. Então eu vou ver as paredes cortadas, vou ver o piso, o mobiliário e algumas outras coisas lá no fundo. Né? Então eu vou dar um offset, que é para desenhar linhas paralelas. O offset é uma excelente ferramenta também para tirar medidas, nós vamos falar sobre isso mais na frente. A minha parede tem 15 centímetros de espessura, e aí eu vou dar um offset dela para dentro, porque aquela medida é a medida externa da minha casa. Então eu tenho aqui minha parede. Das outras vezes que eu fiz esse tutorial, eu esqueci de fazer o beiral. Dessa vez eu vou... Não, vou deixar para fazer o beiral depois, porque aí eu passo uma ferramenta a mais. Então a gente deu esse offset aqui, e agora a gente vai passar essas informações aqui para a layer certa. Então eu vou selecionar elas e vou mudar aqui para layer parede. Agora nós vamos começar a desenhar as nossas aberturas na planta. Né? Então eu vou voltar, estou aqui na minha layer construção. A primeira coisa que eu vou fazer é desenhar a minha porta. A porta está afastada 10 centímetros dessa parede aqui. A gente faz isso, nesse afastamento a gente chama de boneca, para dar um acabamento, para localizar, para colocar esses acabamentos de madeira na porta. Então eu vou desenhar uma linha só para marcar essa parte da parede aqui. E vou dar de novo um offset de 10 centímetros para dentro aqui, para marcar o começo da porta. E vou dar um outro offset de 80 centímetros para desenhar a porta. Esse espaço aqui entre essas duas linhas não é parede, porque como eu estou cortando a 1,20 m e a porta tem 2,10 m, nessa parte aí eu vou estar vendo o chão. Então eu tenho que tirar essa parte aqui da parede. Eu vou usar a ferramenta Trim. Eu vou sair aqui do CAD, vou dar a ferramenta do Offset, vou dar a ferramenta Trim, que é TR. Vou selecionar essas duas linhas aqui como linhas de corte. E vou clicar nessa parte do meio para apagar a parede nesse lugar. Então agora eu tenho as linhas cortadas. E agora eu vou transformar essas linhas de construção em linhas de parede. Eu vou fazer isso usando o Match Properties, e ele copia a propriedade de uma linha para outra, é o MA, do MA. Clico na linha azul da parede e clico nas duas linhas existentes. Só que na verdade aqui eu vou estar vendo o piso, né? Vai ter uma soleira aqui. Então eu vou estar vendo algum piso aqui. E aqui em cima eu vou desenhar a porta de novo com a polyline. Então clico aqui na dobradiça, que seria nesse canto. Aponto para cima 80. Aponto para cá, não tem problema eu passar e ser muito maior do que o que é. A gente fez 3 centímetros de espessura na porta. Volta aqui, ó. Aqui ele está pegando o endpoint, aqui ele está pegando um perpendicular, e aqui ele está pegando o midpoint. Então eu quero perpendicular e vou dar o close de novo para garantir que está certinho. E aí, outra coisa que é importante a gente marcar na planta é o arco de abertura dessa porta, para evitar que na abertura ela colida com algum obstáculo. Então, para não ter um móvel, para não ter uma pia,
um vaso sanitário, né, dentro dessa área de abertura da porta. Essa é uma informação relevante no desenho técnico. E aí eu vou fazer isso com o arco, que é a letra A, comando A. Eu vou desenhar um arco do centro para a borda, para outra borda. Então eu vou digitar Center, C. Clico aqui na dobradiça. Clico na outra extremidade da porta. E agora eu vou clicar aqui na ponta da porta. Vocês estão vendo que o arco está indo para o lado errado. Né? Ele não está batendo certinho. Então eu vou, para corrigir isso, eu vou apertar o Ctrl para ele mudar para o lado certo e vou clicar. E agora vamos passar as coisas para as layers certas, né? Esses dois aqui estão na layer de piso. E esse daqui, opa, e esse daqui está na layer de porta. Essa porta está um pouquinho errada, mas nós vamos deixar ela assim mesmo. Na verdade, o certo seria que a dobradiça estivesse aqui, ó. E depois eu posso dar um trim aqui, cortar essa parte que ficou sobrando. Agora nós vamos fazer a janela. A janela está centralizada no nosso vão, então eu vou aproveitar o snap do midpoint, né? Ele está centralizado na parede, e vou desenhar do midpoint dessa parede até o midpoint dessa parede. E como a janela tem 2 metros, eu vou dar um offset de 100 para cada lado. 1 metro para cá, 1 metro para cá. Do mesmo jeito que eu fiz na porta, eu vou remover a parede nesse lugar. Eu não estou vendo nesse caso aqui a parede cortada, eu estou vendo na verdade o peitoril, ele é visto, né? Então eu vou dar um trim, CR, seleciono de novo essas duas linhas como linha de corte e apago a parede. Vou já dar um match para elas ficarem iguais. Vou pegar uma linha aqui agora e vou desenhar aqui o peitoril. Já vou mudar para layer peitoril. E ficou faltando aqui a linha média, que seria aqui o vidro, né? O vidro tem milímetros de espessura, mas aí isso não seria visível no desenho técnico, ele ia ficar muito embolado. Então vou dar uma exageradinha e vou fazer o vidro aí, a esquadrinha com 3 centímetros de largura. Como é 3 centímetros, né? Offset, eu vou 1,5 para um lado, 1,5 para o outro, para ela permanecer centralizada no vão. Essa linha aí que eu desenhei vai ficar só como uma linha de construção e eu vou fazer offset para os dois lados. E aí o offset é 1,5. Uma coisa importante para a gente saber também é que no CAD a linha os decimais são dados por ponto, né? A vírgula separa coordenadas e o ponto separa decimais. Então se eu estivesse trabalhando com metros, né? A nossa casa tem 6 por 4,3. Seria 6,4,3. Então 1,5. Vou clicar aqui para um lado, clicar aqui para o outro. E aí vou mudar essas duas aqui a layer vidro. Eu não preciso mexer nessas daqui, porque depois eu vou congelar essas imagens para elas ficarem ocultas. E aí está faltando só o nosso beiral. Eu vou dar um offset aqui no beiral de 60. E aí o que aconteceu é que ficou faltando aqui essa parte, né? Porque eu separei essa parte da casa dessa daqui, da parede dessa daqui, por causa da porta e da janela. Então eu preciso completar isso daqui. E eu fiz desse jeito para a gente poder ver o comando fillet. O comando fillet ele junta duas linhas. Vou fazer elas inclinadinhas aqui, só para
vocês terem uma ideia. E ele permite que a gente, inclusive, faça uma curvinha na ponta. Eu vou fazer primeiro do jeito que está. Então, fillet, eu clico aqui. Clico aqui, que é o que a gente vai usar. Vou até usar aqui, de uma vez. E ele fechou o meu beiral. Agora, se eu quisesse, né, deixa eu separar aqui essas duas de novo. Eu poderia dar um raio nessa junção. Então eu vou fillet, digito R para mudar o raio. Vou colocar aqui um raio de 50, bem grande até, para ficar bem visível. E aí quando eu juntar as duas, ao invés de fazer o ângulo, ele vai fazer um arco com raio de 50, né, centímetros, e juntar essas duas. É uma ferramenta bem útil. Nós vamos mudar então vou mudar então essa linha para layer de beiral e ela está pronta. No caso do beiral, como ele está acima do nosso corte, né, a planta baixa é a 1,50 e esse beiral está passando lá acima dos 2 metros, então ele não vai ser visto, na verdade. A gente vai ver uma projeção do beiral. E para indicar isso, a gente usa uma linha tracejada. Como a gente faz para colocar essa linha tracejada? A gente vem aqui na layer específica, que é a beiral, né? Aqui no Line Type a gente clica 2 vezes, uma vez só na verdade, e aqui vão aparecer as opções de linha que eu tenho. Se por acaso não tiver a opção que eu quero, eu posso dar um Load, e ele vai ter uma série de outras opções aqui no CAD, que já são inclusive padrões. Né? Vou colocar aqui o Border, por exemplo, vezes 2, e ele adiciona essa opção lá. E aí a opção que está selecionada é a opção em azul. No caso aqui eu vou continuar com a Isodash, que era essa mesma que eu queria, que é a simplesinha aqui. Okay? E assim nós temos a nossa plantinha desenhada e podemos passar para a parte de cortes, de elevações. Bem, pessoal, então vamos continuar aqui fazendo a parte de elevações. Né? Para começar as elevações, nós vamos dar um offset aqui no nosso beiral, só para marcar uma distância aí, para a gente não ficar muito grudadinho na nossa planta. Eu vou usar uma distância de 300 aqui, para ser bem generoso na distância. E agora eu vou desenhar uma linha. Nos 2 sentidos, para a gente poder fazer as marcações. Então esse daqui vai ser o chão da nossa vista frontal e esse daqui vai ser o chão da nossa vista lateral. Só lembrando, né, deixa eu colocar um mais fininho, que quando a gente está desenhando, né, se eu quero desenhar essa vista, o ideal é que eu desenhe com o raio vindo daqui e o meu plano de projeção aqui atrás. Então é como se eu tivesse essa situação aqui, ó. Minha casinha estivesse aqui no meio. Vou fazer um esboço aqui dela. E eu estivesse projetando aqui e a sombra dela acontecendo nesse plano, que depois eu virei ele e abri, né? Que é aquele formato em épura que a gente discutiu lá. Então, essa fachada vai ser projetada nesse plano e essa fachada vai ser projetada nesse plano, nesse sentido. Essa nesse sentido e essa nesse sentido. Para isso, nós vamos puxar as linhas, né, a partir das referências. Vou aproximar aqui. Eu vou usar o line. Vamos primeiro, né, essa é a distância, tamanho da nossa casinha. Então, ao invés de tirar a medida de novo, eu posso puxar a medida da nossa planta aqui embaixo. Então,
vai ser a largura da casinha. A gente sabe que o beiral vai se prolongar um pouco além, então é interessante puxar essas linhas aqui de referência também. E a gente pode puxar as linhas da porta. Também vai aparecer nessa vista. Então essas são basicamente as linhas que a gente vai trabalhar. Vamos começar agora, deixa eu apagar essa linha que eu fiz, esse offset que eu dei para não confundir. Então vamos dar um offset aqui agora das alturas, né, que são as informações que estão faltando. A nossa porta tem 2,10, então nós vamos começar, eu vou começar da porta de dentro e a gente vai saindo para fora da nossa edificação. Ficou faltando uma distância aqui que é importante também. A gente sabe que o nosso telhado é um telhado de 2 águas, né? Então ele é simétrico aqui e a comeira está no centro do nosso projeto. Então isso é uma informação importante também que a gente precisa usar. A gente sabe que o ponto mais alto da cobertura sai do centro dessa linha aqui. Essa é uma informação útil. Então vamos lá, vamos marcar a altura da porta, offset 210, que é a altura de um padrão de porta. Do chão, eu subo 10. Aqui está a base da porta, então eu já acho que a minha porta está entre essas linhas. Eu vou usar o fillet para... o nosso fillet está com raio de 50. Fillet, radius 0. E agora vamos fazer o nosso fillet. Eu acho que eu já vou também cortar essa linha com trim, porque a gente vai precisar mudar a layer da porta, né? Então nós vamos precisar só dessa parte da linha aqui. Eu vou cortar essas duas de baixo, como referência. E agora nós vamos dar um offset da nossa porta aqui. Então vai ser 275 da nossa parede. 275, que é a altura da parede. Pronto. E a gente tem mais 70 até a comeira. Offset 70 daqui até a comeira. Uma coisa importante da gente observar é que o 70 é desse ponto até esse ponto. Então esse ponto está na linha de cima e esse ponto está na linha de baixo. Se eu ligasse os dois, eu ia mudar a inclinação da cobertura. Então é importante, né, que eu dê esses 0,5 de espessura da cobertura aqui, para a gente poder ter certeza que a gente está marcando essa linha com a inclinação certa. Vamos lá? Vou dar um offset aqui na comeira de 5 centímetros para baixo. Então agora a gente pode marcar a nossa comeira com uma linha. Ela vem daqui até aqui. E aí ela se repete exatamente igual lá do outro lado. Ao invés de fazer a linha, eu poderia simplesmente desenhar a linha. Eu vou aproveitar para ensinar um outro comando, que é o comando de espelho, que é o mirror, MI. Eu vou selecionar o meu objeto que eu quero espelhar e vou escolher o começo e o fim de um eixo. Então essa linha de simetria aqui da edificação vai servir de eixo de espelhamento. E aí apareceu lá do outro lado. Ele pergunta se eu quero apagar o outro objeto. Se eu quisesse inverter o objeto, eu apagaria. Mas no caso eu não quero inverter, eu quero copiar mesmo. Então não vou apagar, vou deixar no No, dar Enter. E aí eu tenho o meu telhado marcado. Só que o meu telhado não termina na minha parede. Meu telhado continua até a linha do beiral. Então eu preciso estender com o Extend, que é X, o meu telhado até a borda do beiral. Estendi. Vamos então limpar um pouco essas linhas. Eu vou apagar a parede aqui para baixo. Linha demais, né? Então, primeiro para baixo. Eu não preciso dessa linha, eu não preciso dessa linha. Aqui em cima eu vou apagar a partir dessa aqui, as linhas da parede.
Então eu tenho a parede marcada, tenho aqui o meu piso marcado, essa que eu não precisava ter apagado. E agora ficou faltando aqui fazer a espessura do meu telhado. O ideal é a gente copiar, copy, as duas linhas do telhado lá para cima. Por que isso? Como eu tenho aqui um limite fixo, tá vendo a linha retinha? Se eu tenho uma linha inclinada e eu der um offset nela, vou fazer um offset maior. O offset acontece na mesma direção da linha, ó, na direção perpendicular à linha. Então a gente percebe que as bordas, ó, não vão ficar alinhadinhas como elas deveriam. Então, ia dar um erro no meu desenho se eu usasse o offset. Então o ideal mesmo é dar o ideal mesmo é a gente dar o move. Então eu moveria aqui 60, 50, né? E aí a gente é o copy e é 50. Só para a gente entender, era 60 mesmo. Só para a gente entender a diferença que é, né, do copy para o offset. Dá para ver claramente aí que deu uma diferença na espessura. Bom, então nós temos aqui o nosso telhado, podemos desenhar ele aqui. Eu acho que eu já vou aproveitar antes de fechar o telhado, eu já vou passar isso aqui para ler certa. E aí tem alguns macetes em relação a isso, né? A gente vai considerar que a nossa linha base aqui, essa linha de base, que não precisa ser tudo isso, eu vou fazer uma linha menor, vai estar na layer terreno. Eu vou já até colocar o terreno como efetiva e vou desenhar uma linha aqui que vai, eu não quero que fique, o final ele vai ficar muito comprido, eu quero que ela vá num ponto próximo, então eu vou usar o nearest, shift, botão direito do mouse, nearest, para escolher um ponto aqui um pouco mais próximo da minha linha. Eu quero que ela vá aqui, passe um pouco do beiral também, né? Como eu não tenho esse negócio, eu vou colocar o near, mas ao invés de fazer o snap igual eu fiz da outra vez, eu vou digitar near. E aí agora eu posso escolher um ponto nessa linha. Então fechou. Vou mudar a porta. A porta, como ela é um desenho, né, dentro da fachada, ela é de menor relevância que a fachada, eu vou colocar ela na layer detalhes. E a parede vai estar mais atrás do que o beiral. O beiral vai se projetar na frente da parede. Então eu vou colocar a parede na layer P2 e o beiral, opa, sair desse, o beiral na layer P1. Ficou faltando só fechar aqui a pontinha do beiral. Eu posso desenhar uma linha aqui. Ou eu podia, vou dar um match que estou trabalhando no terreno, né? Ou eu podia dar um fillet nessa linha de chamada aqui. E depois dar um match. Ou eu podia usar um trim também, gente. Muitas vezes tem várias opções para você fazer alguma coisa no CAD. Agora nós passamos para outra fachada. Eu poderia desenhar a outra fachada, né? Puxar as linhas aqui da distância. Então, puxar aqui. Essa parede. Vamos voltar aqui para a construção. Trabalhando no terreno. E aqui eu vou puxar as linhas do beiral. E agora as medidas verticais, eu poderia medir tudo de novo, mas eu já tenho elas desenhadas aqui.
Então eu posso puxar essas medidas. Como que eu vou fazer isso? Eu vou puxar essas medidas até essa linha aqui. Vou puxar essas medidas até essa linha aqui, ó. Daqui até aqui. E daqui até aqui. Às vezes vai para um lugar que eu não estou querendo, então tem que ficar atento com os snaps. E agora eu quero transferir essas linhas dessa distância aqui para cá. Se eu tivesse na vida real, eu transferiria com o compasso, né? Mas como eu estou no CAD, eu vou desenhar um círculo. Desenhar um círculo até aqui. Essa distância é a mesma distância aqui. Ficou faltando essa linha e a linha da cumeeira, que vão ser as linhas visíveis. Eu vou fazer isso, podia desenhar outros círculos, mas eu vou fazer isso com offset. E aí, ao invés de usar uma medida prévia, eu vou usar o true, que eu vou escolher depois qual é o meu esquema. Vou clicar nesse e agora eu vou clicar nesse. Então essas daqui são as distâncias. Agora eu posso traçar minhas linhas a partir dele, ó. Ficou faltando aqui a janela, né, que também vai ser visível nessa fachada. E agora eu só preciso dar uma arrumada nessa bagunça. Vamos desenhar aqui a janela primeiro. A janela está entre esses dois. O peitoril é de 110. Então vou dar um offset de 110 nessa linha. E a altura é de 120. A minha janela vai estar entre essas 4 linhas. Eu posso dar um fillet aqui e mostrar a minha janela. E aqui em cima eu posso dar um trim para eu apagar todas essas linhas indesejáveis aqui. Aqui também não passa para dentro do telhado, né? Então a parede tem que terminar aqui. Preciso tirar a parede também, a parte de baixo. Dá para baixo da linha do terreno. E aqui é a mesma coisa. Eu posso também usar aquela ferramenta de seleção, ó, que já seleciono todos de uma vez e já faço recorte. Pronto, agora é só uma questão de mudar as leis e eu vou usar o Match Properties para copiar as propriedades das leis lá de cima. E só ficou faltando fazer o terreno aqui. Nearest. Eu vou usar esse círculo aqui para fazer isso. Vou mudar para layer terreno. Se eu congelar aqui minha layer de construção, deixa eu mudar de layer aqui para poder fazer isso. Meu desenho fica aqui limpinho. E nós temos agora a planta e as duas vistas. Bom, pessoal, então nós terminamos aqui com o nosso desenho completo e agora a próxima etapa é a gente colocar as medidas e os textos, né? Uma coisa importante para a gente saber quando a gente vai colocar essas informações é a relação que a gente vai ter entre o que a gente está desenhando na tela e o texto final impresso. Quando a gente está trabalhando no paper, a gente tem uma relação direta, né? A medida que eu colocar lá em milímetros vai ser a medida que vai sair no resultado final lá da minha impressão. Mas nesse caso aqui, se eu estou trabalhando no model, eu ainda vou escalar esse valor na hora que eu for colocar ele no layout. Então eu tenho que ter uma ideia prévia de qual que é a escala que eu estou desenhando,
para a gente poder fazer esse negócio, garantir que esse negócio vai estar do tamanho certo. E aí eu preparei aqui uma lista de referência, né? Se eu estou querendo uma letra que na minha impressão vai ter o tamanho equivalente de uma Arial 10, eu tinha que trabalhar no paper com tamanho de 1,38 milímetros, na escala 1 para 100, 14, na escala 1 para 50, 7 milímetros. Porque aí depois ele vai multiplicar esse valor lá por. Nessas, lembra lá que a gente divide? Lembra não, a gente não explicou. A gente falava lá que a gente dividia por 10, né, na hora que a gente for fazer o zoom. Então, na verdade, para eu garantir que essa letra, nesse desenho que eu vou representar no final, na escala 1 para 50, seja equivalente a uma Arial 10, eu tenho que colocar essa letra com 7 milímetros, com 7 unidades. Se eu for fazer na Arial 12, 8 unidades. Se eu for fazer na Arial 32, 22,5. Como que eu faço isso? Eu tenho uma função de estilo de texto, que é o ST. E aí eu já criei aqui vários estilos nessas minhas gravações tutoriais que não deram certo. Mas a ideia é simplesmente criar um novo. Vou fazer o Arial 20 agora. T50 Arial 20. E aí fica aí o estilo. Para a escala 1 para 50, eu teria que ter 14 de tamanho. Então seria 14 a altura. E criei um estilo novo. É muito simples, eu só escolho aqui a fonte e o estilo. Uma vez que eu fiz isso, eu venho aqui no MT, que é para digitar texto, e aí eu seleciono uma janela onde eu quero que o meu texto apareça, e escolho aqui qual o estilo que eu vou usar. Né? Então eu vou começar aqui com o meu estilo Arial 14, vou colocar aqui as informações da janela, J1 igual. E aí a janela vem sempre a dimensão horizontal primeiro, vezes a dimensão vertical, dividida pelo peitoril. Então é isso, esse seria o tamanho da Arial 14. Se você está achando muito pequenininho Arial 14, a gente pode mudar isso para Arial 20, é só a gente vir aqui no ED, que é o Text Edit, editar. Eu poderia inclusive corrigir alguma informação aqui, se eu quisesse redigitar alguma coisa, e mudar aqui o estilo, por exemplo, para Arial 20, que é esse que a gente criou. Ele vai criar um aviso aqui, ok? E agora ele está na Arial 20, que é o que está na minha plotagem original. Vou fazer uma linha aqui. Se eu quiser desligar os snaps, estão vendo que aqui o snap ficou super confuso, né? É só dar F3 que ele desliga os snaps. Isso às vezes dá um alívio pra gente. Vou mover aqui ainda um pouquinho para ficar certinho o olho. Um pouquinho para cima. Eu sou perfeccionista. E agora vou mudar isso daqui para uma layer de texto que eu não criei ainda. Vamos então criar essa layer. A gente vem aqui no New Layer, aqui, que é esse coisa com pontinho amarelo, esse ícone com pontinho amarelo. Eu já vou fazer, ao invés de fazer desse jeito, eu vou clicar aqui no Cotas, que já tem a pena que eu quero, a configuração que eu quero, porque ele cria a layer baseado na que está selecionada. Então, se eu clicar aqui no Cotas e clicar nesse daqui, ele vai criar uma layer com as mesmas características da Cotas. E essa aqui eu vou chamar de Arc Textos. Ok? Agora eu posso mudar a camada deles para Arc Textos. E é isso. Eu não vou ficar fazendo os outros textos, porque o processo é o mesmo, e aí vocês têm ali a referência do impresso para terminar de escrever as coisas. Né? Vamos passar então para as medidas. As medidas é a mesma coisa. Eu vou digitar Dim Style. E ele tem um estilo de medida. Eu não vou alterar o meu estilo. Eu poderia criar um estilo novo com o
o new, mas eu não vou fazer isso. Eu vou só entrar nesse estilo medida 1:50 para vocês verem como que ele foi pensado. Né? Então, as informações importantes. As linhas. A dimension line é essa linha da medida, onde fica aqui a informação de cota, né, que é paralela à medida que eu estou tomando. Então, todas essas aqui são dimensions lines. O baseline spacing é basicamente a distância que ela fica lá da lateral aqui. Então, não é um negócio que vocês precisam se preocupar em mudar. As extension lines são essas linhas que ligam a dimension line com o objeto. E aí elas estão ultrapassando aqui um pouco a dimension line, tá vendo? Aqui a gente consegue ver que tem um pouco a mais. Se eu diminuir esse valor aqui para 0, elas vão terminar na dimension line. Se eu colocar isso 50, elas vão ultrapassar muito. Então eu estou aqui ultrapassando um pouquinho com 10. Offset from origin é essa distância que eu tenho aqui entre a linha de chamada, né, e a linha do objeto. Eu deixei 15, se eu colocasse 0, ela ficaria grudada no objeto, e não fica muito bonito. E se eu colocar demais também, ela vai ficar muito longe. E aí também fica um resultado estranho. 15 é um meio termo razoável. Symbols and arrows, na borda aqui eu posso ter um símbolozinho. Então eu escolhi aqui um ponto, mas poderia ser uma seta. E aqui eu tenho o tamanho desse símbolo, eu vou colocar 50 aqui, só para vocês verem, à medida que eu for mudando, vocês verem a diferença do símbolo. Então aqui ficou seta, e o que eu tinha aqui originalmente era um dot. Assim. E ficou uma proporção legal. O texto segue aquela mesma questão que a gente tinha, então eu vou colocar aqui 14, para a gente ter um textual 20. É um texto até bem grande, assim, porque é um desenho simples. Se fosse um desenho mais complexo, provavelmente a gente trabalharia com um número menor aqui. Aqui, se ele vai ficar centralizado na linha ou se ele vai ficar acima dela, eu prefiro acima, eu não gosto muito dessa interferência do texto na linha de cota. E aqui o alinhamento, né, ele pode ser horizontal, pode ser paralelo à dimensão, ou ele pode ser o ISO, que aí tem algumas mudanças, principalmente quando eu estou trabalhando com raio. Aqui. Essa aqui é a distância do texto até a linha. Então, se eu colocar 40, ele vai ficar mais longe da minha linha, deu até problema. Vamos deixar assim, para ficar mais próximo mesmo. E a última coisa que eu queria discutir com vocês, aí vocês podem explorar depois as outras coisas, são as unidades. Então aqui no Primary Units eu mudo a precisão, ou seja, quantas casas decimais vai ter o meu desenho. Como eu estou trabalhando com centímetro, normalmente a gente não coloca casa decimal na cota. Se eu estivesse trabalhando com metro, eu poderia colocar até 2 casas decimais na cota, né, que seria aí a medida em centímetros. Então é isso, resolvi close. E aí eu vou usar o Dimension para tirar a medida. O Dimension é interessante porque você já clica na linha e ele já te dá a medida da linha. Uma coisa importante, vamos mudar para cotas. Uma coisa interessante é que, por exemplo, nesse caso aqui que eu tenho 3, às vezes ele vai ter alguma dificuldade de fazer com Dimension. Aqui ele está até dando certinho. Mas se eu tiver algum problema e eu quiser controlar onde que ele está pegando a medida, eu posso usar o Dim Lin, que é a dimensão linear. O legal do Dim Lin é que, na dimensão linear, é que se eu pegar o objeto, vou botar com os meus snaps, na diagonal, ele vai sempre medir no x e no y. Ele não vai pegar a medida diagonal. Se eu quiser pegar a medida diagonal, aí eu vou pegar o Dim Align, o Dim Ali. E aí ele vai pegar de fato, né, se eu quiser medir essa distância aqui, ele vai pegar a medida no sentido que eu tomei a medida.
Então vamos fazer aqui com o Jim Lee. Vamos pegar essas três aqui. E aí, se eu tenho medidas seguidas assim, o ideal é que as medidas estejam na mesma distância. Então, que eu use essas daqui como referência para puxar a linha de cota para elas ficarem todas alinhadas. E eu posso aqui também fazer um maior, né, uma dimensão geral que pega todos. As verticais também eu não vou fazer, né? Vocês podem fazer usando essas mesmas recomendações aqui. E o nosso próximo vídeo vai ser sobre como a gente vai passar isso para a plotagem. Bom, gente, então agora nós vamos passar lá para o layout. Eu vou criar aqui um novo layout para a gente, porque eu já trabalhei nesses dois em gravações anteriores que não foram bem sucedidas. Eu acho que é interessante a gente começar no layout do zero. Então a gente tem aqui um layout. O layout cria aqui, né, ele já mostra para a gente um papel que vai ser impresso e ele coloca aqui uma janela que a gente chama de viewport. A viewport, ela é como se fosse um recorte nesse papel que permitisse a gente ver o model. E a gente pode trabalhar os dois com uma certa independência. Eu não vou usar essa viewport padrão, eu vou apagar isso, vou começar do zero aqui. E a primeira coisa que eu vou fazer é desenhar o papel. A gente vai trabalhar com A3, então ele tem 420 por 297, é o tamanho do A3 no tamanho paisagem. Vocês estão vendo que ele é bem maior do que o papel que eles tinham proposto. Eu vou fazer aqui um zoom para a gente ver ele inteiro. E aqui nós temos o papel original padrão do layout. E aqui nós temos o A3. Eu vou colocar esse coisa na linha de margem. LO são as leis de layout, né? Então essa é a lei de margem do layout. Vou dar um offset para fazer uma margem de 10. Só que eu não quero que a margem seja 10 em todos. Essa margem esquerda aqui eu gostaria que ela fosse um pouco maior. Então eu vou usar o stretch para esticar essa margem. Né? É o S, Enter. Vou selecionar aqui da direita para a esquerda, pegando só esses dois pontos, com cuidado para não pegar os dois da margem do papel, só pegar os dois da margem, Enter. Vou agora clicar num ponto qualquer de referência e começar a arrastar na direção que eu quero. Eu quero aumentar essa margem, eu quero que ela tenha 25 e não 10. Então ela tem que andar 15 para esse lado aqui da esquerda. Né? Então eu vou arrastar para a esquerda, digitar 15, e agora a minha margem está aqui com 25. Eu não vou desenhar o carimbo e escrever esses textos, porque eu acho também que são ferramentas que a gente já usou antes, vocês têm condições de fazer isso sozinhos, sem a gente precisar abordar isso aqui no tutorial. Então eu vou me focar aí na questão das viewports e eu vou fazer só o símbolo de a legenda. Né? Vou fazer só isso, que tem algumas ferramentas diferentes. Então vamos colocar aqui agora as nossas viewports. Para colocar viewport, eu vou trabalhar em uma outra layer, para que as viewports possam ser congeladas depois. Vou mostrar por quê. Então eu vou digitar viewport. Viewport. Eu posso ter uma viewport simples, eu posso ter duas, e aí elas podem estar na vertical ou na horizontal, ou eu posso ter três com vários arranjos, né? Eu estou usando esse arranjo left aqui, que eu tenho uma viewport maior na esquerda e duas menores na direita. Dou OK, ele vai me pedir um retângulo, eu vou selecionar aqui dentro da minha margem, e ele já dividiu automaticamente esse espaço em três viewports diferentes. Se eu clicar duas vezes na viewport, eu vou estar editando a viewport e agora eu posso navegar entre elas só clicando uma vez. E se eu cansar de clicar na viewport, por exemplo, ó, se eu clicar aqui
e der um pan, ele está movendo o desenho dentro da viewport. Se eu der um zoom, ele está movendo, ele está aproximando do desenho que está dentro da viewport de novo. Então, ele tem uma certa independência nessa visualização das viewports diferentes, que é uma ferramenta bem interessante para a gente. Eu vou explicar daqui a pouco como é que a gente faz isso ser preciso. Se eu clicar 2 vezes fora, ele sai das viewports e eu volto a estar manipulando o meu layout. E eu posso aqui congelar a minha viewport, ela está efetiva agora, eu posso congelar a minha viewport e eu não vou ver as linhas da viewport. Então vão parecer que os meus desenhos estão flutuando aí, né, na minha página, e não que eles estão dentro de um quadrado pré-definido. Então vou deixar elas ligadas por enquanto, só porque eu acho que isso facilita um pouco quando a gente está editando. Ficar 2 vezes fora, e agora não estou mais trabalhando dentro delas. Bom, qual que é a ideia então? É que a gente vai dar um zoom com uma certa precisão na viewport para a gente ter certeza que o desenho está numa determinada escala. Como que a gente sabe isso? Eu clico 2 vezes na viewport, vou organizar já mais ou menos que o meu desenho está mais ou menos onde eu quero, mais ou menos o tamanho que eu acho que ele tem que ficar. E aí agora eu vou dar um zoom, vou colocar 10, no caso é o número de milímetros, né? Então se eu estou trabalhando no meu desenho do model em centímetros, eu vou colocar 10. Se eu trabalhando no meu desenho do model em metros, eu vou colocar 1000. Então, o nosso caso aqui é 10, mas se eu estivesse trabalhando em metros, seria 1000. Eu vou colocar 10 dividido pela escala que eu quero. Então, se eu quero na escala 1 para 50, seria 10 dividido por 50. Se eu quero na escala 1 para 25, seria 10 dividido por 25. Nós vamos fazer esses testes daqui a pouco. E aí, para isso ser um valor absoluto, eu vou colocar XP, senão ele vai pegar, fazer essa conta, né, que está dando reduzir 5 vezes, e vai aplicar isso a partir dessa vista que eu estou. Então ele vai pegar essa vista e multiplicar ela por 5. Então o XP vai ser absoluto. E aí você viu que ele deu uma leve aproximada. Essa daí então é a escala 1 para 50. Vamos fazer só um teste aqui para a gente ver a escala 1 para 100. 10 dividido por 100 XP. Você vê que o desenho fica bem menor, a gente consegue visualizar mais coisas aí na nossa janela, mas a gente perde detalhamento. Né? E eu posso fazer qualquer escala que eu quiser. Então, se eu quiser, por exemplo, a escala 1 para 33, essa seria a escala. Não recomendo que vocês usem escalas que não tem no escalímetro, porque na hora de imprimir vai ficar difícil de medir, a gente vai ter que ficar fazendo conta o tempo inteiro. Então, não use a escala que cabe no papel. Usa a escala padrão que cabe no seu papel. E as escalas que estão no escalímetro são 1 para 20, 1 para 25, 1 para 50, 1 para 75, 1 para 100, 1 para 125. Tentem não fugir dessas escalas ou de múltiplos delas. Então, por exemplo, se eu posso usar 1 para 200, 1 para 500, 1 para 750, são escalas que eu consigo também usar o escalímetro para medir com uma certa facilidade. Vamos voltar então aqui. Opa, perdi. Zoom, 10 dividido por 50 XP. E agora vamos posicionar o nosso desenho aqui. Eu poderia subir ele para cortar aqui, para não ficar aparecendo a minha casinha lá em cima, mas se eu quisesse que ele ficasse mais baixo, eu podia simplesmente, depois que eu posicionei aqui, sair da minha viewport e reduzir aqui o tamanho da minha viewport. Minha viewport vai ser sempre retangular. Isso facilita um pouco. Eu poderia fazer mais. Funciona tipo uma máscara, né? Ele recorta a imagem. O problema disso é só que você perde um pouco da precisão no alinhamento entre as viewports, mas isso não é uma coisa muito importante. Eu acho que é mais importante os desenhos terem um certo alinhamento do que a viewport em si. Então eu não vejo muito problema em editar o tamanho da viewport, não. Vamos fazer a mesma coisa com os outros dois desenhos. Então eu vou posicionar esse desenho mais ou menos onde eu quero que ele esteja. 10 dividido por 50 XP. Esse é o tamanho. E agora esse aqui nós temos um outro problema. Porque se eu colocar ele na viewport, na escala certa, não só ele vai ficar na posição errada, como ele também não vai caber nessa viewport. Eu precisava virar esse desenho. Eu podia ir lá no model, ou até aqui no próprio
na própria viewport aberta e editar e se virar, porque quando eu estou editando aqui, né, com a viewport clicada, eu estou editando o desenho lá do model também. Eles são conectados. Agora, nesse caso, o mais interessante para a gente seria não girar o desenho, mas girar a vista, né? Eu tenho uma vista girada. E aí tem o MV Setup, que ajuda a gente a fazer esse trabalho. Eu vou colocar o Align, Rotate View, clicar na minha imagem e arrastar para cima, ele vai virar nesse sentido. Cada direção que eu girar, ele vai virar numa direção diferente. Então, para baixo ele vai ficar de cabeça para baixo, para cá ele vai ficar para cá. Né? Então eu vou deixar ele virado para cima. E só dar um pan para centralizar a imagem aqui. No nosso desenho aqui, eu tenho um desenho aqui de planta baixa, né? Uma representação aqui de planta baixa. Eu vou fazer isso aqui com esse círculo e essa parte escurecida também. Só aqui na planta, os outros eu não vou fazer. E aí é só fazer uma linha. Já estou na layer certa, que é essa load.txt, que é exatamente para esses textos e essas informações aí no meu layout. Eu vou fazer um círculo agora. No meu caso lá eu tinha um círculo de 6. E aí eu tinha um círculo de 8, que eu vou fazer com offset de 2. E agora eu vou mover esse círculo, o move, desse ponto aqui, o quadrante, o círculo, até... Foi quadrante até esse ponto. E agora eu vou usar de novo o quadrante lá de cima até o lá de baixo, que agora ele vai entender como perpendicular. Eu posso apagar esse círculo de fora, vai ficar só o de dentro do jeito que eu desenhei lá no outro. Para preencher aqui eu vou usar a Ashura, que é o hatch. Eu tenho várias opções de hatch, né? Eu posso fazer de vários tipos. E o importante do hatch é só você trabalhar aqui com um objeto fechado, um polígono fechado. Toma cuidado para não ter vazamento, senão ele acaba vazando o desenho inteiro, dá problema, ele trava. Então o ideal é sempre fazer dentro de polígonos, espaços que você sabe que são polígonos fechados. Posso selecionar o tipo aqui em cima, né? Solid, símbolo, né? Vários. Posso dar uma escala, ou inclinar, se estiver muito pequeno aqui, né? Eu posso colocar uma escala de 5, por exemplo. Fica menor. Foi muito. 2. Opa! Foi errado. Seleciono esses dois. E dá Enter. E aí vou fazer um texto. Text. Vou usar o VP-Text como estilo, que é um que já está dimensionado direitinho. Lembrando de novo da nossa escala aqui, né? Então se eu quisesse, por exemplo, uma fonte 20, seria 2,78. Aqui é o tamanho dessa fonte, na hora que eu fosse editar lá o estilo. Planta baixa. Vou aumentar aqui um pouquinho, não tem problema. Escala 1,50. De novo a gente pode aumentar aqui, ó, eles não ficarem errados, ok? E agora eu posso posicionar isso no lugar certo. Isso está mais ou menos preparado para impressão. Eu vou congelar aqui as viewports de novo. E agora nós vamos para a parte de impressão propriamente dita. Bem, pessoal, para fazer a impressão,
a gente precisa primeiro verificar aqui a questão das nossas camadas, né? A nossa camada de construção está congelada, a nossa camada de viewport está congelada, e a gente tem que ver aqui se as penas estão todas certinhas. Né? Qual foi a minha estratégia para colocar essas cores aqui? Eu faço uma associação entre a pena e a cor, sendo que a cor 1 seria apenas 01, a cor 2 seria apenas 02, a cor 3 seria apenas 03. Então, o vermelho, que é a cor 1, seria as linhas mais finas, o amarelo seriam as linhas intermediárias, e aí vai engrossando no verde, no azul, até o branco, que seria mais escuro, né? Mais forte ainda. Mas essa definição a gente não vai fazer aqui, a gente vai fazer no layout. Estão vendo que as retas, que as cores estão todas certinhas aqui, a gente digita plot, e aí ele vai aqui para essa caixa de plotagem. Eu vou escolher aqui a nossa impressora AutoCAD PDF High Quality. A folha que eu vou escolher é o A3 Full Bleed ISO. Está em formato paisagem, que é esse aqui, 420 por 297. Porque tem outros A3 aqui, mas eles têm margem. E aí, às vezes, isso atrapalha um pouco no uso das minhas margens aqui do texto. Eu não vou plotar o layout, eu vou plotar uma janela, uma window, e ele pede para escolher, e eu vou escolher dentro da margem. E a minha escala, como eu desenhei tudo em milímetro, é 1 para 1. Vou dar um preview. O que aconteceu? As minhas penas estão todas na cor certa, né? na cor que está lá na minha layer, não estão ainda representando espessuras de linhas. E aqui eu tenho a margem grudada na minha borda. Eu preciso ajustar isso. Eu venho aqui no Plot Offset e vou colocar 25 no X e 10 no Y, porque minha margem inferior é de 10 e minha margem esquerda é de 25. E ela vai ficar exatamente no lugar que eu queria. Venho aqui agora nas penas, né? Eu já tenho uma pena definida, que é essa Rafael, mas eu poderia criar uma do zero clicando aqui em New, Start from Scratch. Tá? E aí ele criaria uma nova. Mas eu vou aproveitar aqui a minha. E aí como que eu defino as penas? Eu seleciono a cor e mudo aqui as características de impressão. No caso, a primeira coisa que eu faço é pegar todas as penas e transformar a cor em preta. Porque, a princípio, no CAD, eu faço desenho em preto e branco. Aí, se eu quiser que alguma cor específica tenha cor, aí eu vou lá na cor específica, seleciono ela, 84, e mudo que a 84 vai ser no index column, vai ser a própria 84. Pronto. É a única que manteve. Então eu posso escolher que algumas penas vão se manter a cor, ou até eu posso falar que a cor 10 vai ser 84, não tem nenhum problema. A cor não precisa corresponder à cor da camada. E aí eu coloquei aqui no line weight, eu coloquei que que a 1 é 01, que a 2 é 02, a 3 é 03, 4 é 04, 5 é 05, eu acho que eu fui até a 7. Aí a 8 eu já não tenho, mas eu poderia vir aqui e colocar que é igual a 08. Certo? Tendo editado as camadas, as coisas que me interessam, que estão aqui no meu desenho, eu dou um Save and Close. E agora eu dou um Preview. Ele já vai me mostrar aqui com as penas aplicadas. E aí é legal eu dar um zoom para ver se essas penas estão funcionando direitinho, se elas de fato estão dando a diferenciação que eu gostaria de dar. E aí, se eu não gostar, eu posso editar as layers lá. Aqui você vê, quando você aproxima, você consegue ver que tem uma diferença clara aqui entre essa pena e as outras. Né? Tá mais claro. Se, por exemplo, eu tivesse esquecido de congelar a viewport e quisesse mudar isso, eu poderia sair daqui, né? Porque se eu der OK, ele vai mandar imprimir. Mas eu acho que o mais legal é você dar um Apply to Layout quando você tiver configurado tudo certinho. E aí, mesmo que eu dê Cancel, essas configurações estão gravadas. E agora, olha só, a parte branca está incluindo aí todo o meu layout exatamente como
vai ficar impresso depois. Depois que eu resolvi tudo, layout, ó, plot, dou OK, e ele vai pedir para eu salvar o arquivo em algum lugar, né? E aí eu posso salvar aqui no desktop meu teste, só para ver o que vai acontecer. Uma outra coisa interessante da gente observar é que a gente tem aqui um problema que os amarelos ficaram muito difíceis de visualizar aqui no layout, porque o model é preto e o layout é branco. Então, às vezes, pode ser que eu não esteja visualizando bem, assim, né? A cor que ele vai imprimir, os CADs novos eles têm a possibilidade de eu escolher uma cor para layer no model e uma cor para layer no paper. Na verdade, na viewport específica. Então, por exemplo, se eu quiser que essa linha aqui seja cinza, né, eu venho aqui, clico na viewport, venho aqui na layer dela, que é a arquiparede, e mudo essa segunda cor aqui para a cor que eu quiser. Por exemplo, vou deixar esse cinza escuro, que é a 251. E agora nessa viewport ele ficou cinza. Eu só tenho que lembrar que na hora que ele for imprimir, é essa pena aqui que ele vai usar, e não a do model. Então eu posso estabelecer que as penas do model vão ser do jeito que eu quiser para visualizar melhor lá no meu projeto, e aí depois aqui eu conserto as layers do viewport. Só tem uma outra questão. Se eu pegar aqui, vamos voltar aqui o nossa viewport para a gente ver a casinha aqui em cima, e eu vou nessa viewport mudar a ArcP2, que é a layer da parede, né, para um cinza claro, 254. Ele mudou aqui automaticamente. Vocês percebem que nas outras viewports isso não mudou. Então, se eu venho para essa viewport aqui, ele voltou a ser amarelo. Ó. Então, nessa viewport aqui, ele está com a edição certa. Ele está com a edição certa. E nessa viewport aqui, ele voltou a ser amarelo. Um macete para você mudar isso é só você dar um Match Properties entre as viewports. Então, com a layer de viewport descongelada, eu dou um Match Properties, seleciono a layer onde eu fiz a configuração direitinho de penas e copio ela para as outras. Ó. E agora os amarelinhos estão ficando cinzas em todas as layers. Lembrando que ele vai imprimir essa pena aqui nessa viewport e não a pena amarela. Então nós teríamos que configurar essa pena 251 como 02. Tá? Pessoal, eu acho que é isso. Façam esse exercício aí em casa para tentar praticar um pouco. E amanhã a gente se vê para a gente conversar um pouco sobre o SketchUp. Abraço.